Fala, mestres! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. E hoje eu gostaria de fazer um convite especial para você. Aqui embaixo, no link da descrição deste vídeo, eu deixei um link para download de uma carteira focada em DeFi e principalmente Ethereum. Se você quer ganhar $100 em Ethereum, basta você fazer o download dessa carteira na descrição, aceitar os termos e fazer comentários nesse vídeo. No domingão do Bitcão 71, na nossa live semanal que vai acontecer no outro domingo, então não nesse próximo, no outro domingo, eu vou estar sorteando $100 em Ethereum que eu vou estar enviando diretamente para você na carteira da Status. Então para isso basta você baixar a carteira da Status no seu celular e você pode aproveitar para mexer nela, interagir com ela e você vai ver o quão fantástico é o mundo de Nárnia no seu celular no mercado de criptomoedas. Então, para você ganhar e concorrer, basta só comentar, fazer o download da sua carteira Status do seu celular. E agora, nós vamos falar sobre o conteúdo do nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu quero falar então sobre o inverno, não só dos Estados Unidos, mas o inverno que está potencialmente chegando na nossa economia mundial. E também nós vamos falar sobre o preço do Bitcoin, o preço do Ethereum e como é que está o comportamento do mercado com base em análise gráfica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comenta para concorrer aos $100 e também para participar dos nossos vídeos. Deixa o seu like, compartilha com teus amigos e tamo junto! Vou trazer uma informação aqui para vocês. Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, está muito preocupado com a nossa economia no próximo ano. O cara responsável por imprimir trilhões de dólares na economia e simplesmente o responsável ou um dos responsáveis direto para a recuperação econômica supostamente em V que nós tivemos depois daquela queda do 12 de março, está preocupado com a economia do próximo ano. E isso pode se refletir e vai se refletir no nosso mercado de criptomoedas. Jerome Powell disse na quinta-feira que se preocupa com mulheres, crianças e donos de empresas que enfrentam as consequências de longo prazo da pandemia do coronavírus. Powell afirma que existe sim o risco de que haja um dano de longo prazo à capacidade produtiva da economia, ou seja, a capacidade financeira, não só dos americanos, mas do mundo todo. Coisas que a gente já vem falando, comentando há vários e vários domingos sobre economia, principalmente quando o Fábio Hessel está com a gente, ou quando o Charles, economista sincero, está com a gente lá no Domingão do Bitcão, pessoas que entendem muito sobre economia e sobre macroeconomia. E simplesmente eles comentam já há bastante tempo sobre isso, que o nosso inverno poderá ser longo. O inverno que eu quero dizer aqui, no sentido figurado, é o inverno que a gente vai estar passando na nossa economia global. Eu acredito que a gente não vai ver as coisas da mesma forma, elas não vão acontecer no mesmo ritmo de antes, no mesmo ritmo de antes da pandemia acontecer. E por mais que a impressão e a injeção de dólares infinito por parte do Federal Reserve para tentar segurar a economia e trazer um otimismo antecipado para os mercados, talvez não seja suficiente para a gente ver uma continuação de alta, ou seja, a continuação de alta infinita que nós estamos enxergando agora. E praticamente isso está se refletindo no gráfico do S&P 500. No gráfico do S&P 500 nós estamos numa região muito próxima ao topo histórico do S&P 500, que é nada mais do que um índice que compõe as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e automaticamente as 500 maiores empresas do nosso mundo em questão de market cap. E praticamente a gente está vendo hoje uma rejeição, ou pelo menos neste pavio aqui do dia 9 de novembro, a gente viu uma rejeição majoritária numa tentativa do mercado continuar expandindo, do mercado continuar subindo. Esse gráfico desse índice, ele representa para nós o nível de riqueza do nosso mundo. Se ele cair e derreter, praticamente todas as bolsas no mundo todo tenderão a ter o mesmo efeito de derretimento, de queda de valorização, ou seja, depreciação.
das nossas moedas locais e empobrecimento da população mundial. Pelo menos isso na teoria. Esse gráfico reflete isso. Então, é interessante para nós que este gráfico ele sempre tem a tendência de alta, de continuação de alta. Quando ele começa a mostrar perda ou muita venda ou falsos rompimentos, isso pode ser sinais de que a recuperação econômica ela não vai ser tão rápida quanto a gente imaginava. Então, neste momento, a gente pode correr a alguns recursos, como ouro, prata, metais, né, para proteger o nosso valor, que são as principais commodities que temos hoje, commodities agrícolas, e também Bitcoin e criptomoedas no geral, principalmente Bitcoin e Ethereum. Bom, como isso pode estar refletindo no preço, por exemplo, do Bitcoin? No momento presente, não está refletindo em nada, tá? O Bitcoin ele segue em alta, continua em busca da próxima resistência, e justamente nessa faixa de preço é que eu começo a ficar um pouco mais preocupado. Quanto mais a gente se aproxima do topo histórico anterior, mais próximos de uma possível rejeição, de um rompimento nessa região a gente está. Eu acredito que como a gente, desde 12 de março, a gente não teve uma profunda correção, uma correção de 40%, de 30%, apesar de eu acreditar que o Bitcoin vai atingir potencialmente os 20 mil dólares até dezembro, ou até final do ano agora, até o último dia deste ano, eu também acredito que nós estamos próximos, talvez, da primeira grande correção em tendência de alta que nós vamos encontrar, que nós vamos viver. Mesmo em 2017, onde a gente estava em tendência de alta semelhante a essa tendência de alta que nós estamos, e na minha opinião é uma repetição daquele ciclo, a gente teve correções de praticamente 40%, tá? Às vezes até 50%, desde o topo anterior. Principalmente no período em que a gente rompeu os 1.000 dólares por unidade. Então, nos 1.000 dólares por unidade nós tivemos, e 1.000 dólares por unidade, para quem não sabe, era o topo anterior, o topo inexplorado anterior. Ele simplesmente tocou nessa região, e essa região, onde era um topo histórico, simplesmente fez uma rejeição bem grande, tá? Não foi a maior rejeição do período, mas foi uma grande rejeição, de 35%. Ou seja, uma capacidade de queda para assustar qualquer pessoa iniciante neste mercado. Porém, quando a gente chegar finalmente a revisitar essa região, e eu acredito que nós estamos rumando para isso, coincidentemente ou não, todos os mercados podem cair ou podem ter correções de 40%, incluindo o próprio S&P 500, conforme o Jerome Powell está antecipando para nós o que ele acredita para o nosso futuro próximo, porque por mais que várias medidas e a população já esteja voltando a uma atividade de vida mais normal, ainda sabemos que não existe a tal vacina. E que potencialmente a vacina vai ser o catalisador para um crescimento exponencial de todos os mercados e continuação de alta. Não estou dizendo aqui nesse vídeo que eu acredito que nós vamos ter uma correção, uma queda de 50%, como aconteceu no dia 2 de março. Mas sim, durante um mês, 2 meses, a gente pode localizar correções de 40%, 50%. Tá? É muito diferente você ver um mercado cair 50% em um mês. Outra diferença é você ver cair 50% um dia ou em algumas horas, tá? Ou em uma semana. Então é muita diferença. Tá? Que nem dia 2 de março, acho muito improvável. Mas sim acredito que para o próximo primeiro semestre do próximo ano, para os mercados tradicionais, eu não sei se haverá notícias positivas o suficiente para o mercado continuar subindo sem parar, sem ninguém realizar nenhum tipo de lucro. Se o mercado simplesmente não tiver vendedor e só comprador, como está acontecendo ultimamente, nesses últimos meses. Mas como eu não acredito em milagre no mercado financeiro, eu entendo que nós estamos cada vez mais chegando num ponto de inflexão. O ponto de inflexão é quando a gente for atingir o próximo topo, onde ele vai fazer uma correção de 40% em vários mercados e muita gente vai correr para as commodities. E eu espero que nessa situação muitas pessoas comecem a correr para as criptomoedas e aumentar a capitalização de mercado do Bitcoin, talvez expandindo o preço depois de uma correção até 12 mil dólares, 15 mil dólares, 14 mil dólares, não sabemos ainda, mas se a gente corrigir muito forte, eu espero que
angarie e traga mais pessoas para o mercado de criptomoedas, empurrando os preços através da lei da potência no Bitcoin até os 100 mil dólares por unidade. Então, se você acredita que 100 mil reais por unidade de Bitcoin já está caro, saiba que ainda está muito barato, porque pelo que o presidente do Federal Reserve está anunciando ou pronunciando para nós, é que nós vamos ter um inverno complicado no mercado tradicional. E que, por mais que a injeção de dólares conseguiu ajudar, o estímulo financeiro conseguiu segurar as pontas por um breve momento na economia mundial, nós sim vamos, infelizmente, encarar as consequências dessa pandemia. Por enquanto, permaneço bem tranquilo. O S&P 500 está querendo fazer um suporte mais alto. Bitcoin está querendo fazer um suporte mais alto também, um novo suporte mais alto, fortalecido para o preço continuar subindo. Mas se atente, quando a gente se aproximar dos 20 mil dólares por unidade, isso vai se refletir com certeza, não só no Bitcoin, quanto no preço do Ethereum. E falando sobre Ethereum, o Bitcoin e o Ethereum eles andam juntos, né? Porém, o Ethereum ele chegou no nível de resistência, por isso que ele está com um pouquinho mais de dificuldade de acompanhar a alta do Bitcoin. Mas sim, ele está fazendo uma barra interna. O que é uma barra interna para quem não entende de gráfico? Barra interna é, ontem nós tivemos uma oscilação, uma variação de preço do Ethereum, que ele saiu de 449 dólares por unidade, chegou a encostar nos 478 dólares por unidade e voltou. Então ele fez uma barra onde ele teve um grande fluxo financeiro dentro do dia. Muita gente ganhou ou lucrou nesse dia. E no dia seguinte, conforme eu expliquei na live do vídeo de ontem, ou na nossa live ontem, eu expliquei que nós iríamos fazer hoje no gráfico do Ethereum um dia água de salsicha. Então, por mais água de salsicha é um dia morno, tá? É o dia que a galera que ganhou dinheiro ontem está realizando o lucro na cabeça da galera, e por isso que a abertura e fechamento do preço eles ficam muito próximos. Então, o Bitcoin, ou o gráfico do Bitcoin, conseguindo ultrapassar os 16.200 dólares, ele está provavelmente antecipando para nós uma alta do preço do Ethereum amanhã, tá? Geralmente um dia não é direcional como o dia de hoje, um dia de realização de lucros, como foi o dia de hoje na rede Ethereum, provavelmente está antecipando um dia direcional amanhã, um dia de alta, porque conforme eu expliquei para vocês, muitas vezes o Bitcoin ele funciona como um preço indicador ou indicativo daquilo que vai acontecer com o preço do Ethereum no dia seguinte, e às vezes acontece o contrário, às vezes o Ethereum indica o que vai acontecer com o preço do Bitcoin no dia seguinte. Então vamos ficar muito ligados a isso. Quem quiser operar entrando numa versão de compra, eu entraria, tá? Eu colocaria uma opção de compra acima da barra do fechamento hoje. Conforme eu expliquei para vocês várias vezes, o mercado de criptomoedas, diferente do mercado tradicional, ele não tem horários de abertura e fechamento de pregão, não tem abertura e fechamento de mercado. As negociações elas acontecem 24 horas por dia, todos os dias da semana. Só que a gente utiliza o fechamento da barra do gráfico diário às 9 horas da noite como a abertura do mercado, vamos dizer assim, entre aspas. Então, eu colocaria uma ordem de compra acima da barra, acima dos 472 dólares por unidade. E se a ordem passiva pegar, provavelmente eu vou pegar uma alta com o rompimento desse topo anterior, desses pequenos dois topos anteriores, ou essas pequenas resistências, onde teve duas falhas de rompimento. Então, quando a gente vê o pavio acima dessa barra, isso nada mais é do que falhas de rompimento dentro do dia. E assim que ele conseguir fazer pela terceira vez ou quarta tentativa o rompimento dessa resistência, ele vai fazer um movimento explosivo. Então, essa inside bar, ou essa barra interna, que é uma barra menor do que a barra do dia anterior, ela simplesmente está nos antecipando um movimento explosivo amanhã, que eu espero que não seja para baixo, tá? Espero que continue os mercados subindo, mas fiquem ligados que a partir do primeiro semestre do próximo ano, conforme o presidente do Federal está antecipando para nós, ou ele está querendo talvez dizer nas entrelinhas, ou direto ao ponto que seja, querendo dizer que pode ficar bastante complicado e que a atividade econômica como a gente conhecia antes, ela pode não voltar tão rapidamente como conhecemos. Então fica bem ligado nisso, pessoal, vamos ficar bem atentos a isso. À medida que nós vamos chegando, nos aproximando dos 20 mil dólares por unidade no Bitcoin,
cada vez mais você tem que pensar em se proteger. Se você já está comprado em Bitcoin e surfou toda essa alta, faça uma realização possível de lucros para tentar ter um caixa para, caso ocorra esse despejo de um mês ou de algumas semanas de queda de até 40%, que podem acontecer, tá? Por N motivos, mas que pode acontecer, você pode aproveitar esse tipo de período para aumentar a quantidade de Bitcoins, Ethereum, entre outros tokens e shitcoins que você gosta. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo com bastante informação, mas espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, sendo repetitivo, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta para participar do nosso sorteio de $100 em Ethereum, que eu vou enviar diretamente na sua carteira da Status até o domingão 71. Beleza? Eu espero vocês lá e tamo junto!